Bora mais um vídeo de matemática. Nesse aqui eu vou falar sobre como 0,999999999 é a mesma coisa do que 1. E é uma ideia um pouco que faz um tipo, mais uma dessas de... Mas que... E algumas outras consequências disso, ou coisas parecidas com isso, né? Então, a gente está falando aqui de números racionais, né? Que eles podem ser escritos como fração. Isso é importante porque a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é mostrar que que fração que faz 0,9999999. Então, vamos só dar uma lembrada como é que a gente faz isso. Se eu tenho um número tipo 0,11111, para transformar ele em fração, eu chamo ele de uma letra aqui, por exemplo, n. Aí eu pego 10n, que vai ser, só muda a vírgula aqui, né? Uma casinha, então vai ficar 1,111 pontinhos. Se a gente fizer 10n menos n, vou escrever aqui 0,111. Se a gente fizer um menos o outro, aqui 10n menos n vai virar 9n. Isso aqui a gente escolhe fazer vezes 10 porque a gente quer que convenientemente isso aqui se cancele quando a gente subtrai, né? Então fica isso aqui, tchau. 0 e 1 menos 1. Então a gente divide para os dois lados por 9. E a gente vê que n é igual a 1/9, certo? É assim que a gente faz em geral. Então, quando a gente faz isso com 0,999, então a gente tem 0, vou chamar isso aqui agora de m, vai ser 0,99999. Vou chamar 10m, então, muda a vírgula, vira 9,99999. Menos m. E então a gente tem aqui que 9m é igual a... Isso aqui cancela com isso aqui, né? Que é a mesma coisa. Tchau. 9 divide por 9 dos dois lados. Chegamos à conclusão, então, de que m é igual a 9 sobre 9. 9 sobre 9 é 1. Como a gente estava falando aqui, ó. 1. Meio maluco de pensar nisso, né? Pô, completamente diferente isso aqui disso aqui. O que significa dois números serem iguais ou dois números serem diferentes? Então, vamos vir aqui para desenhar uma linha reta real aqui. Todos os números reais, certo? Se eu tenho um número aqui, vou chamar ele de A, e eu tenho um outro número B aqui, se eles são diferentes, eu consigo achar um número no meio deles. Tá? A gente consegue dar um zoom às vezes. Aqui é fácil de achar, tem vários números aqui, a gente consegue enxergar várias opções de números que tem aqui no meio, certo? Se eu achasse pegasse aqui, então, em vez de entre o A e o B, eu tenho o A e o C. Tá pra achar? Tá cheio. E se eu pegasse um bem pertinho aqui, ó? Vou chamar esse aqui de D. Entre o A e o D tem? Bom, eu poderia fazer um zoom. E eu ia achar, se eles são diferentes, eu consigo dar um zoom. Às vezes eu preciso dar vários zooms. Mas isso aqui a gente pode fazer infinito, de ideia, né? A gente pode fazer zoom quanto a gente quiser. Em algum momento a gente acha o número no meio. Se você não consegue, então, se os dois números são iguais, a gente pode fazer o quanto zoom a gente quiser e nunca vai abrir o espaço entre eles pra gente achar um número no meio. E é o caso do 0,9999999999 e o 1. Quer dizer, se a gente for olhar para os números, por exemplo, vamos olhar o começo. 0,9 e o 0,99. 0,9 é a mesma coisa que 0,90. Então eu posso chegar e falar, então tá, aqui eu já consigo achar um número entre eles. 0,91, 0,92. E a mesma coisa, eu pegar o 0,99, então, e o 0,999, eu posso colocar um zero aqui, que é a mesma coisa. Já achei vários, ó, 0,991, 0,992 e assim vai. Mas quando a gente tem o número 0,99999999999, a gente não tem um último número para separar ele do 1, né? Não tem um número
a gente não consegue achar. É claro que quando matemáticos vão falar sobre isso, eles não falam, dá um zoom aí na sua tela do seu smartphone para achar um espaço. Não. Eles usam umas palavras doidas, tipo uns epsilons e deltas, e é uma questão da formalidade da matemática, mas a verdade é que o 0,9999 contínuo, que a gente também escreve como 0,9 com a barrinha em cima, é a mesma coisa do que 1. Agora, isso dá algumas consequências. Então, por exemplo, consequências que não são ruins, não é que elas quebram a matemática, elas só quebram a nossa cabeça de vez em quando. Então, por exemplo, se o 0,999, se isso aqui é a mesma coisa do que 1, se eu faço mais 1 de cada lado, então tem que ser a mesma coisa. Então, 1, é a mesma coisa que 2. Dói. Dói um pouquinho a minha cabeça isso. É engraçado, porque pra mim já faz sentido na minha cabeça isso aqui. Mas de algum motivo, quando eu vejo isso aqui, ó, dói um pouco o coração, dói um pouco a cabeça. Mas eu sei logicamente de que isso é real, porque a gente acabou de mostrar como é que faz, mas dói um pouquinho, tá? Às vezes, por que é complicado pra gente entender isso? Porque a gente tá falando de coisas infinitamente pequenas, e a gente também não tá acostumado a falar de coisas infinitamente pequenas, que nem antes a gente tava falando de coisas infinitamente grandes, e a gente não conseguia comparar esses grandes, e a gente precisa de outras maneiras de pensar para pensar. Aqui, para chegar nessas conclusões, para avaliar, aqui também a gente precisa pensar de outras maneiras para avaliar se eles são ou não são iguais, porque a gente está falando de coisas infinitamente pequenas que já não existe mais. Então, no caso aqui, ó, é igual. Agora, são só os números que são inteiros, assim, os números naturais que a gente consegue fazer, que tem essa coisa de quebrar, de fazer contínuo, né, repetido? Não são. Então vamos falar sobre o meio. Se a gente pegar o número meio, certo? Que é 0,5. Eu vou te dizer que ele é a mesma coisa do que 0,499999 contínuo. Vamos transformar isso aqui numa fração? Para ver que fração representa isso aqui? Então vamos lá. A gente faz o processo todo de novo, certo? Vamos chamar isso aqui de L. O nome da minha irmã é Lia, então eu escolhi a Lia aqui, 0,49999999. Vamos pegar 10L. 4,999. Repara que não é muito conveniente só usar o L e o 10L, porque, ó, não vai apagar não vai apagar tudo isso aqui, né? Ainda tem esse 4 aqui. Então, eu vou pegar 100L. 100L vai ficar 49,9999. Agora, o conveniente, ó, conveniente. A gente gosta de conveniência na matemática. Isso aqui vai sumir com isso aqui quando a gente fizer menos, né? Então, eu vou fazer 100L menos 10L. Que é 4,9999. Aqui, o 100L menos 10L vai ficar 90L. Isso aqui vai sumir com isso aqui, que foi o que a gente queria fazer. Sai. 0. E 49 menos 4 vai ficar 45. Divide por 90 dos dois lados. A gente chegou então que L é 45 sobre 90. Se a gente dividir por 45 em cima e embaixo, porque é para simplificar, reduzir essa fração, a gente chega em, boom, meio. Olha só. Que eu queria mostrar aqui. Muito maluco, né? Então, quando a gente fala em números racionais, que são os números que a gente consegue escrever como fração, a gente, em geral, divide eles nos números racionais que terminam, tipo 0,5, e os números racionais que não terminam, que são repetitivos, né? Que ficam repetindo, tipo 0,33333. A verdade é que se a gente considera que os números que terminam podem ser escritos como repetitivos, repetindo assim, então a gente pode dizer que todos os números racionais podem ser escritos como repetindo. Basta pegar o último número dos que terminam. Então vamos pegar um exemplo aqui. 0,327, certo? Eu pego esse último dígito aqui, diminuo ele 1 e depois ponho vários 9 depois. Então isso aqui vai ser a mesma coisa. Aqui 0,326 com 9 repetindo. Que é uma ideia meio maluca também, mas que
É interessante, faz sentido se a gente pensa no que, né, como é que a gente transforma essas coisas em fração, como é que é a representação dessas coisas como fração. Agora, isso é um passo importante porque algumas pessoas pediram para eu explicar como é que funciona, para mostrar que depois que eu fiz o último vídeo, que eu mostrei que tem infinitos grupos grandes que são infinitos, que são do mesmo tamanho, me falaram, ah, então só tem um tamanho de infinito, e eu tipo, não, 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 não. Dos números naturais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, não tem o mesmo número, não tem a mesma quantidade que os números reais, tá? Que são os números racionais, que são esses que podem ser escritos em fração, mais os outros números que não podem ser escritos em fração, tipo raiz de 2, ou pi. Então, para mostrar isso, a gente acaba tendo que fazer uma... Para mostrar que eles não podem ser mapeados, tem que fazer uma prova, certo? E aí é um pouco mais complicado, e aí é importante a gente conseguir escrever os números de um jeito só. A gente não quer poder escrever os números desse jeito e desse jeito, que senão fica confuso, certo? Então, é interessante pensar que tem dois jeitos que a gente pode escrever certos números de forma decimal. Porque a gente, em geral, pensa... Como fração, a gente pode escrever de vários jeitos diferentes como frações equivalentes, né? Então, por exemplo, eu posso escrever 1/2, eu posso escrever 2/4, eu posso escrever 6/12, certo? Isso aqui tudo de verdade só tem um jeito. Se a gente escrever, mas se eu simplificar, só tem um jeito de escrever cada fração simplificado, que é esse caso aqui, né? Agora, com os números decimais, com representação decimal, olha só, dá para escrever assim ou dá para escrever assim, e eles são iguais, né? Então a gente, quando vai fazer a demonstração depois, vai ter que ser um pouco mais rigoroso se a gente vai escolher uma ou se vai escolher a outra. Mas a ideia também é muito doida. A gente não tá muito acostumado a pensar em coisas infinitamente pequenas também. Que a gente pensa em... Sei lá. Eu sempre fico tipo... Ainda me dói pensar naquele... Isso aqui dói pra mim. Dói. Não sei porquê, mas dói. Enfim, eu espero que vocês tenham curtido esse aqui. Aguardem o próximo, que a gente vai explicar se os números reais são de fato maiores quantidade do que os números naturais. Spoiler. Sim. Tá. Até mais.